Invasão ândala. A invasão ândala foi a migração dos ândalos para o continente de Westeros de sua terra natal de Andalos no continente oriental de Essos, 6.000 anos antes da Guerra dos Cinco Reis. As invasões migratórias dos ândalos ocorreram em ondas ao longo de muitos séculos, mas no final eles mataram ou conquistaram todos os primeiros homens ao sul do Gargalo. No final das invasões, os ândalos haviam deslocado os primeiros homens como principal grupo étnico e cultural de Westeros, a ponto de os povos que vivem em Essos frequentemente se referirem a Westeros como a terra dos ândalos. Os ândalos eram uma raça alteloura cuja terra natal original estava localizada do outro lado do Mar Estreito, na costa ocidental do continente de Essos, em uma região conhecida como Andalos. Segundo a lenda Andal, o deus dos Sete se revelou a eles nas colinas de Andalos, e a partir disso eles desenvolveram uma nova religião, a Fé dos Sete. Não muito tempo depois, estimulados pelo zelo de sua nova fé, os ândalos navegaram pelo Mar Estreito para conquistar Westeros. Muitos guerreiros ândalos demonstraram sua devoção esculpindo o símbolo de sua fé, a estrela de 7 pontas, em suas testas. Invasão. Os ândalos desembarcaram pela primeira vez nos Dedos, no que mais tarde seria conhecido como Vale de Arryn. Segundo a lenda, Sor Artes Arryn, apelidado de O Cavaleiro Alado, voou no topo de um falcão gigante até a montanha mais alta do vale e derrotou o Rei Grifo, o último membro da dinastia dos primeiros homens dos Reis da Montanha. Desde seu desembarque inicial no vale, as migrações ândalas se espalharam em ondas por Westeros, em um processo que durou muitos séculos. Na época da invasão ândala, Westeros era uma colcha de retalhos de centenas de pequenos reinos dos primeiros homens. Portanto, eles não apresentaram uma frente unida de resistência contra os ândalos, facilitando sua conquista. Os homens estavam armados com armas feitas de bronze, mas os ândalos introduziram armas de ferro e aço no continente pela primeira vez. Táticas militares ândalas focadas em conceitos de cavaleiro, produzindo guerreiros de elite conhecidos como cavaleiros que usavam armaduras de ferro completas enquanto cavalgavam para a batalha em cavalos pesados. O conceito relacionado de cavalaria, desprezado pelos cavaleiros, um código de devoção cavalheiresca ligada à fé dos Sete. Os primeiros homens não conseguiram resistir aos ataques blindados de cavalaria de choque dos cavaleiros dos ândalos. À medida que os ândalos conquistavam os reinos do sul de Westeros, eles exterminaram agressivamente a adoração dos antigos deuses da floresta pelos primeiros homens que conquistaram e os forçaram a se converter à adoração do deus de 7 faces. Ao longo dos séculos, os ândalos conquistaram toda Westeros, exceto o norte, onde os reis do inverno da linhagem da casa Stark foram capazes de resistir ao seu avanço. Como tal, o norte continua muitas tradições trazidas pelos primeiros homens. Qualquer aproximação ao norte tem que passar pelo Gargalo, um estreito istmo de terra cheio de pântanos. A antiga fortaleza de Fosso Cailin comanda a única estrada principal que vem do sul, tornando-se um ponto de estrangulamento ideal para os primeiros homens do norte. Durante séculos, os exércitos ândalos se chocaram contra o Fosso Cailin como água na rocha, mas sem sucesso, e o norte permaneceu invicto. Os ândalos viam a magia dos Filhos da Floresta como uma abominação diante do Deus dos Sete. Eles massacraram os Filhos da Floresta onde quer que os encontrassem e queimaram os represeiros sagrados em todo o sul de Westeros. Os Filhos da Floresta nunca foram muito numerosos para começar, e durante a longa noite lutando contra os caminhantes brancos eles sofreram pesadas perdas das quais nunca se recuperaram verdadeiramente. A invasão ândala exterminou todos, exceto um punhado dos poucos Filhos da Floresta que permaneceram em Westeros, e após esse ponto eles saíram da história, a ponto de 6.000 anos depois muitos acreditarem que eles nunca existiram. No entanto, os poucos sobreviventes fugiram para o norte da muralha, para a caverna do Corvo de Três Olhos, fora de vista por milhares de anos até que Bran chegasse. Devido ao seu status extralegal, a Patrulha da Noite na muralha nunca se envolveu diretamente na invasão ândala. Em parte, isso também se deveu à simples geografia, já que os ândalos nunca chegaram tão ao norte, mas as forças da Patrulha da Noite também não marcharam para o sul para ajudar os primeiros homens a lutar contra os ândalos que tentavam invadir pelo Gargalo. Por sua vez, os ândalos viram valor em apoiar a Patrulha da Noite e seu status extralegal, para se defender contra o ataque ocasional dos selvagens, mas também como uma saída para seus próprios filhos mais novos, criminosos ou soldados derrotados em suas próprias guerras. A Patrulha da Noite jurou não tomar parte na política mesquinha que ocorre nos reinos dos homens, e deu boas-vindas aos ândalos que se ofereceram para se juntar à sua ordem. No geral, à noite. Consequências. Depois de muitos séculos, as invasões cessaram quando os novos reinos ândalos esculpidos no sul de Westeros pararam de agir de maneira unificada e começaram a lutar entre si. Embora as guerras entre os reinos do norte e do sul tenham ocorrido esporadicamente por milhares de anos depois disso, elas não eram invasões tanto quanto políticas como de costume. O Reino da Rocha, controlado pelos ândalos, nas terras ocidentais, era tão propenso a ir à guerra contra os primeiros homens do norte, quanto a ir à guerra contra seus companheiros ândalos no Reino da Campina. Quanto ao sul, a duração exata das invasões variava de região para região, com base no tempo que os ândalos levavam para dominar uma área. Na maioria das regiões, as invasões duraram pelo menos vários séculos. As Ilhas de Ferro são uma espécie de exceção, como eles foram conquistados pela Casa Andalóari cerca de 2.000 anos após o início da invasão ândala inicial do Vale de Arryn. Devido à sua posição isolada ao largo da costa ocidental do continente, as Ilhas de Ferro foram provavelmente uma das últimas regiões do sul a serem conquistadas pelos ândalos.
Depois de muitos milhares de anos, as religiões dos deuses antigos e dos novos deuses, os Sete, estabeleceram uma coexistência relutante. Guerras de religião entre os seguidores dos deuses antigos e os da fé dos Sete, portanto, não ocorreram em milhares de anos. Enquanto os primeiros homens do norte resistiram com sucesso aos Ândalos, em todas as outras áreas os Ândalos se tornaram o grupo étnico e cultural dominante de Westeros. O efeito das invasões ândalas sobre as populações indígenas dos primeiros homens variou de região para região. No Vale de Arryn, onde as invasões começaram, os primeiros homens foram praticamente exterminados, embora existam algumas exceções, como a Casa Royce, que alega descender dos primeiros homens. Por milhares de anos depois, os habitantes do vale seriam considerados como tendo as mais puras linhagens ândalas. No norte, é claro, os primeiros homens permaneceram independentes e o grupo étnico dominante, embora milhares de anos de casamentos dinásticos com casas nobres ândalas do sul tenham obscurecido isso até certo ponto. Na maioria das outras regiões, os ândalos conquistaram os primeiros homens em vez de exterminá-los completamente, e a nobreza ândala governou um campesinato de primeiros homens. Ao longo de 6.000 anos de mistura étnica, essas linhas de classe foram fortemente borradas. Além disso, ao longo de milhares de anos, vários nobres ândalos caíram em tempos difíceis e se tornaram camponeses, enquanto as famílias baixas dos primeiros homens subiram na escala social para se tornarem casas nobres por direito próprio, seja por serem comerciantes ricos, sucesso em guerra, etc. De fato, muitos dos invasores ândalos originais se casaram com a nobreza local dos primeiros homens quando conquistaram novas regiões para solidificar suas reivindicações, então a mistura estava acontecendo desde o início. Tal foi o caso nas terras ocidentais, nas terras fluviais, nas terras da tempestade, na Campina e em Dorne. Mesmo grandes casas, como a Casa Lannister, possuem algum sangue dos primeiros homens, através da linha feminina, já que os invasores ândalos se casaram com os descendentes do lendário Lan, o Esperto. As principais casas nobres, como a Casa Tully e a Casa Tyrell, possuem algum sangue dos primeiros homens, embora sejam amplamente consideradas como casas ândalas, principalmente porque seguem a cultura e a religião dos ândalos. As Ilhas de Ferro são um caso um tanto estranho, pois os ândalos que a conquistaram se tornaram nativos e apenas assimilaram a cultura distinta Ironborn dos primeiros homens que já viviam lá, que é centrada na navegação e na pirataria. Eles até abandonaram o culto aos Sete e adotaram a religião local do Deus Afogado. Assim, os Ironborn são etnicamente semelhantes à mistura Andal-Farstman que o resto do Sul possui, mas são culturalmente distintos. Para fins práticos, a invasão ândala não afetou muito o estilo de vida severo das Ilhas de Ferro, embora isso os tenha levado a adotar algumas influências culturais dos ândalos, como sua língua, se não sua religião. Dorne também foi conquistada pelos ândalos e ali se misturaram com os primeiros homens, mas permaneceram como numerosos feudos mesquinhos e não se unificaram. Independentemente de alguma variação local e da resistência bem-sucedida dos primeiros homens do norte, os ândalos se tornaram um grupo étnico e cultural predominantemente dominante que vivia em Westeros. Mesmo os primeiros homens independentes que viviam no norte eventualmente abandonaram o uso de sua língua original, a língua antiga, e adotaram a língua de seus vizinhos ândalos, que se tornou tão difundida em Westeros que agora é conhecida simplesmente como língua comum. A influência étnica e cultural ândala é tão difundida em Westeros que as pessoas que vivem no continente oriental de Essos agora se referem a ela genericamente como a Terra dos Ândalos. Nos livros. Quando os ândalos chegaram às terras fluviais, eles foram divididos em vários reinos locais dos primeiros homens, incluindo aqueles governados pela Casa Blackwood, Casa Bracken e Casa Mood. A Casa Tully também remonta ao tempo dos primeiros homens, embora eles não governassem como reis. Quando os ândalos chegaram, a Casa Mood lutou contra eles, mas no final foi completamente destruída, e seu castelo deixou uma ruína. Enquanto isso, os Blackwoods, Brackens e Tully se casaram com os invasores ândalos. De fato, isso só serviu para promover a disputa Blackwood-Bracken. Os Blackwood se agarraram tenazmente à adoração dos deuses antigos, mas os Bracken se converteram à religião dos invasores ândalos. Os ândalos conquistaram a região de Dorne, mas não a unificaram. Dorne permaneceu uma colcha de retalhos de dezenas de pequenos feudos independentes por milhares de anos. Como em muitas outras regiões de Westeros, em Dorne, pequenos reis ândalos governavam as populações dos primeiros homens, com as quais se misturavam e se fundiam etnicamente. 5.000 anos depois, a invasão dos Rhoynares reformulou radicalmente a composição étnica e cultural de Dorne, mas os dorneses que habitam as montanhas internas de Dorne ainda descendem principalmente dos invasores ândalos e dos primeiros homens. Os ândalos introduziram o primeiro sistema de escrita em Westeros, pois os primeiros homens tinham apenas tradição oral e um simples conjunto de runas para marcar túmulos. O resultado é que a história escrita em Westeros só remonta à invasão ândala 6.000 anos atrás, e relatos de tudo antes disso, a Era dos Heróis, a Longa Noite, vem de uma tradição oral menos confiável e meio lendária. Claro, a história é escrita pelos vencedores, e os livros de história que os ândalos escreveram sobre sua migração para Westeros fazem dos ândalos os heróis de sua própria história. Por exemplo, Sor Arthas Arryn é considerado um herói popular pelos ândalos do Vale, por ter matado corajosamente o último rei dos primeiros homens que morava lá. Os relatos dos primeiros homens que sobreviveram no Norte Independente contam uma história decididamente diferente. Dado que o autor George R.R. Martin disse que a história se assemelha vagamente à Guerra das Rosas na Grã-Bretanha do século XV, a invasão ândala é vagamente comparável à invasão anglo-saxônica da Grã-Bretanha.
Assim como os primeiros homens conseguiram impedir que os ândalos se expandissem para o norte em Westeros, os celtas que viviam na Escócia foram capazes de repelir a expansão anglo-saxônica do sul. No entanto, os invasores anglo-saxões da vida real seguiram uma religião politeísta e destruíram a sociedade romano-britânica cristianizada que existia na Grã-Bretanha até aquele momento. Em uma inversão, a invasão ândala introduziu a pseudo-católica cristã fé dos Sete, que suplantou a religião politeísta e adoradora da natureza dos deuses antigos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!